Tudo começou quando o corpo de uma mulher foi encontrado no oco de uma árvore por 4 irmãos. Esses irmãos tinham invadido uma propriedade privada para caçar pássaros e ovos para o alimento de sua família naquele dia. Eles ficaram em choque quando o que pensaram ser um ovo no oco de uma árvore era, na verdade, um crânio humano. Sejam muito bem-vindos ao canal A Lei das Bruxas. Se puder, já deixa o like e se inscreve e vamos para a história. Era 18 de abril de 1943, na Grã-Bretanha. A Segunda Guerra Mundial estava a todo vapor. Com o severo racionamento de alimento, os 4 irmãos foram em direção à propriedade Hagley, em Worcestershire, com a esperança de acharem algo para se alimentar. Um dos irmãos, Bob Farmer, afastou os galhos de um olmo e viu o que de primeira vista achou ser um ovo, mas ao prestar um pouco mais de atenção, percebeu se tratar de um crânio humano. No crânio, tinha um pedaço pequeno de carne podre na testa e fios finos de cabelo presos a ele, e os 2 dentes da frente pareciam tortos. Os irmãos, com medo de serem vítimas de retaliação por invasão à propriedade privada, decidiram ficar de boca fechada, e assim o corpo ficou por mais alguns dias onde estava, até que um dos meninos não conseguiu manter o pacto de silêncio e disse ao pai o que havia encontrado em Hagley Wood. O pai dos meninos imediatamente contatou a polícia, que foi ao local e resgatou restos de esqueletos do tronco da árvore, junto com restos de roupas e ossos dos dedos espalhados pelo tronco. Quem quer que fosse o assassino, tinha deixado escassez de pistas aos policiais. Havia apenas uma aliança e algumas partes da roupa da mulher para serem usadas como o início da investigação. O biólogo forense que examinou o corpo disse que o caso o assombrou pelo resto da vida. Devido ao estado de seus restos mortais, ficou esclarecido que ela provavelmente havia morrido por volta de 18 meses antes de ser encontrada ali. Ela tinha cerca de 35 anos, seus incisivos frontais estavam ligeiramente sobrepostos. Ela poderia ter tido um bebê, mas as evidências não foram conclusivas quanto a isso. A polícia contatou todos os dentistas do país para ajudar a identificar a pessoa pelos restos dentários, mas os resultados não foram frutíferos. Lembre-se que estamos falando de 1943. O biólogo forense também acreditava que ela foi colocada dentro da árvore logo após a sua morte, porque o rigor mortis tornaria impossível colocá-la em um local tão estranho. Um pedaço de tecido cor de pêssego arrancado de sua roupa foi encontrado em sua boca, o que indicava que ela poderia ter sido sufocada. Ninguém tinha denunciado o desaparecimento de uma mulher com as devidas características, e só com as pistas que tinham e com os poucos recursos para a investigação devido à guerra, o caso ficou parado. E este acabou sendo esquecido por 6 meses, até que começou a aparecer pichações pela cidade com a frase "Quem colocou Bella no olmo?". Essa já poderia ser uma pista. O nome da mulher era Bella, e quem pichou a frase poderia ser o assassino ou um ex-amante. Mas assim como antes, a investigação esfriou. 10 anos depois, uma mulher que se apresentava com o nome de Anna enviou ao jornal local uma carta sugerindo que a única pessoa que poderia dar uma resposta sobre o caso estava fora da jurisdição dos tribunais terrestres. A polícia acreditava que tanto as cartas quanto as pichações eram todas escritas pela mesma pessoa, mas a pessoa nunca foi identificada. Na carta, a suposta Anna disse que as únicas coisas que podia dizer é que a pessoa responsável pelo crime morreu louca em 1942 e que a vítima era holandesa e vivia de forma ilegal na Inglaterra. Anna ainda alegou que Bella havia sido morta por uma rede de espionagem alemã. Os moradores local logo compraram isso como verdade, talvez porque no momento estava acontecendo uma guerra e ainda por cima tinham acabado de lançar o filme de James Bond e isso poderia influenciar a imaginação das pessoas. Alguns relatos afirmam que Bella foi morta por animais selvagens devido à forma como algumas partes do corpo dela estava dispersa. A mão de Bella, que alguns relatos afirmam ter sido decepada, foi descoberta perto do seu corpo, convencendo a renomada arqueóloga e antropóloga Margaret Murray de que o caso tinha marcas de bruxaria.
Segundo Margaret, o ato de colocar um corpo no oco de uma árvore está associado à bruxaria. Ela explicou que o culto da adoração de árvores é antigo e está ligado a sacrifícios, e a forma como a mão da vítima estava indicava uma cerimônia oculta conhecida como Mão da Glória. Outra forte teoria sobre o caso é a de que Bella fazia parte de um grupo de conspiradores pró-alemães e que trabalhava com o marido para obter informações sobre armas e munições de aeronaves em West Midlands, mas foi assassinada quando sua missão atrás das linhas inimigas deu errado. Em 1968, o escritor Donald McCormack fez uma afirmação interessante em seu livro Morte por Feitiçaria. Ele afirmou que Bella tinha sido uma espiã nazista e ocultista, chamada Clara Bella, e que era uma mulher bem conhecida por vários nazistas de alto escalão, que quando foi recrutada recebeu o codinome Clara. E bom, como o escritor sabe disso? Ele alegou ter tido acesso aos registros do Serviço de Informações do Exército Alemão e que lá constava que Bella havia caído de paraquedas em West Midlands em 1941, mas que posteriormente não conseguiu fazer contato com rádio e desapareceu. Em janeiro de 1941, um homem chamado Joseph Jacobs foi preso pela Guarda Nacional e interrogado depois de saltar de paraquedas em Cambridgeshire, e talvez teria sido a esse arquivo do interrogatório de Jacobs que o escritor teve acesso. Nesses arquivos tinha uma fotografia que era carregada por Jacobs no momento em que foi capturado. Era a fotografia de uma mulher. A mulher na foto foi nomeada por Jacobs como Clara Bauerle, de 35 anos. Sua amante era cantora e atriz de cinema alemã. Ela havia sido recrutada como agente secreta. Era para ela pular de paraquedas em Midlands, depois que ele tinha estabelecido contato por rádio, mas ele foi capturado antes de enviar uma mensagem. O nome Clara Bauerle poderia ter sido simplesmente renomeado por Clara Bella, pois como ela era cantora e atriz, precisava de um nome artístico que fizesse o público lembrar com mais facilidade. Incrivelmente, não existem registros de apresentações musicais ou de filmes com Clara Bella desde 1941, quando ela devia ter pulado ou pulou de paraquedas em West Midlands e não conseguiu fazer contato por rádio. Nem dá para dizer que possa ter sido o próprio Jacobs que estava pichando a cidade, relembrando as pessoas do caso, porque ele foi executado em 15 de agosto de 1941. Inclusive, foi o último homem condenado à morte na Torre de Londres. Uma terceira teoria é sobre o proprietário das terras, Lord Cobham, que não era muito bem estimado pelas pessoas da região. Alguns suspeitam que Bella provavelmente fosse uma criada trazida para trabalhar na propriedade e que não havia se sujeitado aos avanços do nobre. O sumiço da mulher na região não chamaria a atenção de ninguém. Alguns cogitaram que Lord Cobham pessoalmente teria dado cabo de Bella, asfixiando ela, e depois dado a algum homem de sua confiança a responsabilidade de se livrar dela na floresta. O Lord, ou o homem que teria ficado responsável por desaparecer com o corpo de Bella, teria ainda tentado desmembrar o corpo, o que explica a mão decepada de Bella, mas ele não teria tido estômago para ir até o fim. A polícia chegou a entrevistar Lord Cobham, mas ele jamais foi considerado suspeito, até porque registros da casa demonstram que ele sequer estava na propriedade 18 meses antes do cadáver ter sido encontrado. Alguns longos anos depois de tudo isso, enquanto a ciência e a tecnologia avançava, alguns parentes de Clara, a cantora e atriz, foram identificados na Alemanha e se ofereceram para ceder material genético para um exame de DNA. Lembre que essa história se iniciou em 1941 e só a partir de 1986 é que existia a possibilidade de trabalhar com o DNA. Embora tivesse surgido essa oportunidade, que teria sido uma grande solução para o caso, o corpo de Bella sumiu depois de ter sido simplesmente doado para a Universidade de Birmingham para testes adicionais. Existem suspeitas de acobertamento e algumas conspirações foram levantadas, mas nada foi comprovado. Além disso, foi revelado que a polícia não encontrou nenhuma documentação que possa estar relacionada a este caso em nenhum dos museus da polícia de West Midlands. Durante as investigações, um artista forense até tinha feito uma reconstituição de como poderia ter sido a face da mulher, e um cartaz foi espalhado pela cidade perguntando se alguém poderia identificá-la.
Infelizmente, ninguém a havia visto. Seja lá quem tivesse sido, esse poderia ser o rosto da mulher que não teve direito a um enterro digno e nem a solução de seu caso. Depois de tantas décadas, o caso já tem 81 anos. De tempos em tempos, alguém em Birmingham ainda escreve nos muros da cidade a pergunta: quem colocou Bella no olmo? A última vez que a pergunta foi pichada foi em 2017.